Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo com as seguintes manchetes. Brasil empata no novo Maracanã, o Filipão é vaiado e o Brasil continua sem vencer das grandes seleções do mundo. Flamengo é campeão do NBB, o Novo Basquete Brasil, lá também no Rio de Janeiro. Funorte perde a primeira partida do Campeonato Mineiro Juniores, mas mantém segundo lugar na tabela. A equipe da ESPN do Brasil esteve em Montes Claros fazendo um documentário sobre Jomar, um dos maiores jogadores da história do futebol de Montes Claros e de Minas Gerais. Você vai conferir tudo aqui no nosso Momento Esportivo. Atlético quebra recorde, fica mais de 50 partidas sem perder no novo Independência. O Cruzeiro perde e agora cai na tabela de classificação do Brasileiro. Está no nosso estúdio hoje o advogado e desportista Murilo Cardoso. Nós vamos bater um papo para falar sobre tudo isso que nós falamos agora. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. O Funorte jogou pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro de Futebol Juniores no estádio José Maria Melo e perdeu a primeira partida no campeonato. 2-1 para a equipe do Metalosina, mas mesmo assim o Funorte continua em segundo lugar na tabela de classificação. Aos 40 segundos, o Luiz Henrique abriu o placar e colocou o Metalosina na frente. Nós vamos conferir agora os melhores momentos de Funorte 1, Metalosina 2. O gol do Funorte foi através do Ramires aos 20 minutos do primeiro tempo. O Funorte ainda teve um pênalti contra e o jogador do Metalosina quebrou um galho. Falhou. Nós tivemos lá a presença do prefeito, que comentou também. Vamos conferir agora os melhores momentos de Funorte 1, Metalosina 2. Na partida do estádio José Maria Melo, o Funorte perde para a equipe de Barão de Cogais 2. Trabalhamos muito essas 2 semanas que ficamos fora da competição, né? E a preparação foi em cima desse jogo, desse resultado. E poderia ter um outro resultado que pudesse fazer com que o Metalosina sonhasse com a classificação. Passamos isso para os jogadores, a direção, e entenderam bem. Infelizmente nós conseguimos ser uma equipe aplicada, uma equipe que mostrou alguns jogadores com qualidade, né? Fizemos aquilo que uma decisão permite fazer e o Metalosina, de parabéns, conseguiu um ótimo resultado, que é difícil, eu sei que é muito difícil ganhar do Funorte dentro de casa e com o saber dessa dificuldade, passei para os jogadores entenderam bem. Não dependemos ainda de ninguém para buscar essa classificação e eu não vou deixar o grupo desanimar por causa da derrota, porque a gente sabe que uma hora ele acontecer. Não esperávamos que ela fosse acontecer. Se a gente vai sair para enfrentar o Cruzeiro Vila, e se consequentemente a gente consegue 2 vitórias. Então não podemos pensar nessa matemática em termos de perder os pontos dentro de campo. Não era o objetivo, todos nós estávamos contabilizando essa vitória, mesmo respeitando o adversário, mas não foi possível. Então agora nosso pensamento é descansar, ver o que fizemos de errado, para que a gente no próximo jogo, sendo fora os 2 jogos, a gente possa recuperar esse prestígio e possamos voltar a buscar a classificação. Vocês viram aí,
Fonorte perdeu em casa, vai jogar contra o Cruzeiro quarta-feira lá na Toca da Raposa. Fonorte continua em primeiro lugar, em segundo lugar, melhor dizendo, na tabela de classificação. E se vencer e empatar uma, está com a vaga garantida na próxima fase. Vamos bater um papo com o desportista Murilo Cardoso, atleticano, como ele prefere ser chamado. Murilo, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Está feliz da vida? O seu Atlético está aí deitando e rolando? Muito obrigado, meu cumprimento a todos. Muito feliz de estar participando. E o Atlético está no lugar que sempre deveria estar. Estão lutando nos campeonatos, lutando com duas frentes, né? Que eram 3, o Campeonato Mineiro já acabou, nós já ganhamos, tem a Libertadores, que ele está lutando, e o Campeonato Brasileiro, que está incipiente, está começando ainda, vai dar uma paralisada agora para a Copa das Confederações e, posteriormente, retorna, já na fase final também da Libertadores, aí nós temos que atacar com duas frentes, e aguardando ainda iniciar a Copa do Brasil, né, que os times de ponta do Brasil vão pegar só as fases finais, já vai entrar lá pelas quartas de finais. Não vai começar a jogar lá com Chapuri do Acre, isso aí ficou para os times do escalão inferior do futebol brasileiro. O Atlético, vamos falar um pouquinho do Atlético, depois a gente vai voltar lá no Fonorte. O Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro estava assim, detonando todo mundo, e o pessoal comentou, olha, não enfrentou ninguém, nem Cruzeiro, nem Atlético. E o Atlético levou o título, bicampeão. Você acha que esse ano é o ano do Atlético? A tríplice coroa vai ser agora do Atlético? Olha, o Campeonato Mineiro realmente não serve muito de parâmetro para a gente jogar outros campeonatos, o Campeonato Brasileiro, a fase final da Copa do Brasil, Libertadores, porque, infelizmente, o Campeonato Mineiro, e esse ano ainda mais, nem o América, que às vezes consegue dar uma pressãozinha, nem o América conseguiu esse ano. Vamos voltar ao futebol aqui de Montes Claros. Você conhece muito e muito bem. E depois a gente volta nesse Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu, vamos falar de Atlético novamente, seleção brasileira. O que você acha desse futebol adormecido que está aí? Ou esse Ateneu que você conhece muito, Casimiro de Abreu, e agora está ensaiando voltar ao Montes Claros e o Fonorte. Queria que você desse a sua opinião sobre isso. É muito difícil, porque hoje, futebol, especificamente, é muito caro. É muito caro. Os times têm que ter uma estrutura que, infelizmente, os times daqui não têm. E é difícil ter, porque vamos analisar o seguinte. O campeonato mineiro, os campeonatos regionais, ditos estaduais, regionais, são os campeonatos que têm curta duração. Campeonato 2 meses e meio, 3 meses. Um grupo de esportistas ou de empresários resolve investir em um time. Ele investe naquele time para aquele time jogar 3 meses. E os outros 9, 10 meses do ano? Joga 2, 3 meses. E os outros? Como é que fica? Quem vai bancar esse jogador? Quem vai bancar um time sem jogar? Sem jogar. Então teria que estudar uma maneira de regionalizar um estado igual Minas Gerais, que é um estado grande, dimensões territoriais do estado muito grande. Teríamos que regionalizar um pouco, na minha opinião, e ter um campeonato mais duradouro para os times manterem atividade mais tempo. Um time nosso aqui vai para o campeonato da primeira divisão. Se ele não for para as quartas de finais e para a fase decisiva, ele joga 2 meses. Aí é muito difícil manter um time. Mas ainda existem uns abnegados ainda que lutam pelo esporte, pelo futebol do Montes Claros, e a gente tem que dar força e acreditar e pensar positivo que nosso time pode melhorar. Você fala tão otimista, mas por que não aparece um time profissional? Patos de Minas é a metade da população de Montes Claros, tem 2 equipes, tem 2 estádios excelentes, Montes Claros não consegue fazer um estádio. São os políticos que atrapalham? Olha, nós tivemos aqui, no Brasil em si, já muito período de oba-oba. Nós pensamos aqui há 40 anos atrás, fazer um estádio para 60 mil pessoas. Isso é inviável. Na época,
Se houvesse feito na época, tinha gastado dinheiro. Hoje ele estava também para ser implodido. A grande realidade é essa. Porque não quer dizer que vai ter estádio que nós vamos ter futebol. Varginha tem um estádio bom, não tem. Uberaba não tem. Uberlândia não tem. Ao passo que Nova Lima tem. Tem o Alçapão do Bonfim, o Castro Cimentos, é um estádio pequeno, dimensões pequenas. Nova Serrana tem, mas não está jogando. Nova Serrana tem, mas não está jogando. Sete Lagoas tem, mas o Democrata não está jogando. Agora parece que está voltando. Tá, o Minas agora voltou. Subiu. Mas o Minas também é um time efêmero. Começou, tem 2, 3 anos que começou esse Minas. Mas por que o Montes Claros não consegue fazer nem um time e nem um estádio? Falta credibilidade em quem dirige ou falta credibilidade dos políticos? Ou falta influência dos políticos? Falta influência. Nós já tivemos prefeitos e prefeitos, todos falam. Seria uma viabilidade fazer o estádio aqui para 12, 15 mil pessoas, com outras, para receber outras atividades, outros eventos, mas infelizmente não fazem. E até a nossa distância dos grandes centros de futebol aqui em Minas, que também Uberaba e Uberlândia sofrem com isso, sim, atrapalha muito, porque o time de Montes Claros, o time de Teoflotone, o time de Uberaba, de Uberlândia, é tudo time de mais de 400 quilômetros de distância de Montes Claros. Tá certo. Nós estamos batendo papo com o desportista e advogado e atleticano, o Murilo Cardoso. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos ver a festa do Flamengo, campeão brasileiro de basquete. Sai daí, né, que já a gente volta.